Eu tinha tudo, no outro mês eu não tinha nada. Não tinha casa, não tinha carro. E ele merecia tudo isso, porque ele era uma pessoa maravilhosa, espetacular. Foi o anjo que Deus colocou na minha vida e que ele transformou a minha vida. Eu decidi que eu ia sair, que eu ia me erguer. Ele me ajudou e hoje eu posso ajudar pessoas também. Olá, Carroterapia. Hoje quem vai participar aqui vai ser a Sueli. Fui casada durante alguns anos e eu vivi duas vertentes da moeda, de ter tudo e de não ter nada. E quando eu me casei, meu marido era bem de situação. Tinha duas casas, no norte, no sul de Minas. Tinha carro, tinha tudo. Depois que ele faleceu, eu perdi tudo, porque era a segunda esposa. E aí tinha a primeira família. E eu fui literalmente tirado tudo de mim. Pois bem, no mês eu tinha tudo, no outro mês eu não tinha nada. Não tinha casa, não tinha carro. E fiquei perdida, porque eu estava numa cidade onde os meus amigos eram os amigos dele. Era quem ele conhecia, era quem eu conhecia. E eu fiquei sem saber como fazer. Meu filho estava fazendo a faculdade na época. E eu também tinha parado minha vida, porque como ele já estava acamado há algum tempo, eu estava por conta dele. E ele merecia tudo isso, porque ele era uma pessoa maravilhosa, espetacular. Foi o anjo que Deus colocou na minha vida e que ele transformou a minha vida. Ele mudou, ele me tirou do norte de Minas, me trouxe para o sul de Minas. Eu saí de um extremo para o outro. Quando eu me vi, depois do falecimento dele, depois de um mês, eu me vi sem nada, sem saber para onde eu ia. Saí de uma casa que eu tinha construído com ele, da farta, a uma vida que eu não sabia o que eu ia fazer. Pois bem, saí da casa que eu estava, porque a família dele pegou a casa, eles tinham um cartório de imóveis nas mãos, então quando ele adoeceu, eles colocaram dentro de uma firma que eles tinham criado, pois bem. E aí eu me mudei, fui para um apartamento, o que eu vou fazer agora? Mas eu criei meu filho sempre positivo, e ele olhava para mim e falava: e aí, manhã, como é que é? Vai ficar aí no chão? Cadê a positividade? A positividade que a senhora sempre diz, que a senhora sempre fala. Então, meu filho foi minha maior força, foi meu melhor amigo nesse momento, foi quem me levantou. E neste momento também, eu já tinha escutado falar sobre PNL no ano 2000. E nesse momento eu falei assim: é agora que eu vou procurar ajuda na base da PNL. Participei do primeiro congresso online de PNL. É o que é? Desculpa ignorar. Programação neurolinguística. Né, que nós trabalhamos com a mente. Ah, legal. É a programação neurolinguística. Foi o primeiro congresso nacional que teve, chama Cona PNL. Depois, nos outros anos, o meu vídeo de superação foi o vídeo que era chamada para os outros que vieram depois. Que bom. E a PNL foi que me ajudou. Foi aquela semana de palestras que foram assim o dia inteiro. Eram 5 palestras por dia, cada uma ali durava em média 1 hora, 1 hora e pouco. Foi ali que eu decidi que eu ia sair, que eu ia me erguer, e eu fui buscar fazer PNL. Só que eu confundia a PNL com o coaching. Me inscrevi numa escola de coaching. Dinheiro para pagar? Não tinha, de ousadia. Mas eu dei vários cheques e fui fazer o curso. E lá eu conheci a Bernadette, que está aqui do meu lado. Ah, Bernadette aí. Conheci a Bernadette. Nós fizemos a nossa primeira formação em desenvolvimento humano, que foi coaching, life coach, juntas. A partir daí nós começamos a trabalhar nessa área que é maravilhosa. Me ajudou e hoje eu posso ajudar pessoas também. Essa foi uma das primeiras formações que eu fiz. Ah, que legal. Então você já falou que então foi, né, seu filho, uma das principais motivações, e depois essa nova área, né, que você se encontrou. E o que mudou em você também depois disso tudo que aconteceu? Vou dizer que mudou tudo, né? Porque nós temos uma bagagem que a gente carrega, porque essa bagagem nos constrói. E são as nossas histórias que nos ajudam também a ajudar outras pessoas. Isso aí. Dizendo que nós superamos e que elas também podem superar. Mas eu mudei muito a minha mentalidade, a minha forma de pensar, de agir. Hoje eu trabalho com o poder da palavra, mas é o poder do que nós falamos, porque nós não analisamos as palavras que nós falamos no nosso dia a dia. E eu ensino hoje as pessoas a buscarem a falar corretamente para ter um pensamento certo e assim ter novos sentimentos para atrair o que ela deseja e não o que ela não deseja. Então a mudança aconteceu em mim, porque tudo que eu falo com as pessoas hoje faço, eu fiz comigo primeiro, me permiti para depois ajudar as outras pessoas. Isso aí, tá liderando pelo exemplo, né? É isso. Isso aí, show de bola, parabéns.